Ok, bom dia. A gente hoje vai estudar sobre uma brachá, que a gente fala todos os dias, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Ozer Israel Bigvura. Ozer Israel significa que Deus, ele cinge é o verbo de colocar o cinto, ele cinge o povo de Israel com Givurá. Givurá, coragem, força. Essa é a frase. E a explicação simples dessa questão de colocar o cinto, o que tem de tão importante colocar o cinto? A gente falou outro dia de colocar o sapato. A gente falou que o sapato significa a conexão nossa com o chão, a nossa vida, etc. O que é o cinto? Então, no sentido mais simples, o cinto, na verdade, hoje, na maioria dos casos, você espera que quando você vai comprar uma calça, ou uma saia, mulher, etc., já seja do tamanho adequado. Ou tem um elástico, etc. Você não corre tanto risco dela cair, a não ser que você entrou numa dieta, etc., ela pode acabar caindo. A ideia do cinto hoje faz parte da vestimenta. Antigamente, você pode olhar, inclusive, as roupas dos Kohanim no templo, as pessoas usavam um tipo de uma túnica, seria como se fosse um roupão. E o roupão, você precisa colocar, tem aquela fita no meio. E mesmo que o roupão ele seja completamente fechado, existe uma regra de que quando a gente fala em a pessoa estar recatada, a pessoa estar coberta, não basta só que o teu corpo para fora ele esteja coberto, ou seja, vamos supor, eu estou com um sobretudo, estou com um roupão, e ele está completamente fechado. Eu estou do pescoço aos pés coberto. Ainda eu não posso rezar. Por quê? Porque se esse roupão ele é solto no meu corpo, o meu coração, lá dentro, ele está vendo as minhas partes íntimas. Quando a gente fala de estar recatado e preparado para rezar, especialmente, o meu coração não pode estar com um contato direto com as partes íntimas. Hoje, o que a gente faz? Na verdade, nós temos as roupas íntimas que elas já fazem justamente esse papel, mas a pessoa antigamente que usava esse sobretudo, ou mesmo a calça que tem um elástico, ela está prendendo, então nosso coração não está tendo uma visão, digamos assim, direta das nossas partes íntimas. Já antigamente, se a pessoa não tem nenhuma roupa íntima, a pessoa está só com o sobretudo, mesmo que para fora ela esteja completamente coberta, para você poder rezar não é suficiente. Você precisava colocar um cinto que ele vai fazer justamente a divisão entre o teu coração e as partes íntimas. E esse é o motivo, na verdade, original do cinto. O cinto está aqui pela essa questão de se vestir, estar propriamente vestido para a reza, para justamente separar o coração das partes mais inferiores. Essa é a ideia original do cinto. Depois, o cinto acabou tendo outro sentido, às vezes que aqui é o segundo sentido da brachá, que é a ideia de você estar status, ou uma questão de aquele cinturão, né, que eventualmente o pessoal usa, né, no cara do exército, ou policial, etc., que é a ideia mais de status, e a pessoa se colocar, digamos assim. Mas a explicação original é que a gente tem que ter uma separação entre as partes superiores e inferiores do corpo. E por isso você vai ver as pessoas que usam aquele gartel, que é aquele fio preto, não é faixa preta de judô nem karatê, ela está aqui justamente para separar as partes superiores e inferiores. E isso hoje, digamos assim, seria um rigor a mais, porque já que nós temos o cinto, temos o elástico, eventualmente, a mulher da saia, as roupas íntimas, etc., elas já estão fazendo esse papel. Mas a gente mantém, digamos, a tradição para a gente, digamos, ainda assim fazer um extra de separar entre as partes de cima do nosso corpo e as partes inferiores. O que tem? Então, enquanto você não levantou da cama, o Modiani que a gente faz, ele justamente foi feito sem o nome de Deus, para você poder fazer ele enquanto você nem lavou a mão ainda, nem lavou a boca, nem lavou a cara. Então você está com bastante impureza, mas o Modiani, ele supera tudo isso e não tem nome de Deus. Está me escutando aí? Estão escutando, mas eu posso... Não, porque tem um ditado na Argentina, mais. No sentido literal, esse garto, que é essa fita que se coloca por cima da roupa, seria a mesma ideia. Mas como existe uma ideia ainda mais profunda sobre essa questão da separação, que é o que o Marcelo já introduziu, então, por isso se coloca o garto também, apesar de você já ter, eventualmente, o cinto, etc. Então, qual que é a segunda ideia de Ozer Israel Bigvura?
E ainda um detalhe interessante. Por que você fala Ozer, que Deus ele cinge o povo judeu? A ideia de cingir, colocar cinto, nas outras brachot, colocar sapato, você não fala aquele que coloca o sapato para o povo judeu. Você fala, para mim, obrigado por eu poder fazer isso. Porque justamente nessa brachá faz uma alusão ao povo judeu. Não é um agradecimento por Deus ter nos escolhido ou dado a Torá, que é uma coisa exclusiva. É vestir o cinto, uma coisa, qualquer um coloca o cinto. Então aqui a gente parte para o segundo conceito mais profundo do cinto. De colocar o gartel, não é rabá no costume racídico. Não é só rabá, no costume racídico de colocar o gartel por cima. E como eu falei, se não houvesse essas outras roupas que hoje em dia a gente usa, todo mundo seria obrigado. Então, vamos supor, em casa, você está com um roupão, digamos assim, aquele roupão de piscina, seria ser obrigado a colocar aquela a cinta. Um lugar para separar a parte pura da impura. E os goim põem a gravata para fazer isso. E os árabes põem aqui em cima para separar a pura da impura. Exagero argentino. Então, qual que é a ideia? Então, a ideia, dentro do contexto que a gente vem estudando, que a ideia a gente acorda de manhã e a gente quer despertar o nosso intelecto, a gente quer despertar nossas emoções, a gente quer despertar que as nossas ações sigam nessa mesma direção. Então, o que acontece é que no dia a dia nós temos que enfrentar um cara chamado Yetzer Hara. Não sei quem já ouviu falar dele. Ele finge ser meu amigo todo dia, ele vem falar comigo, fala que é gente boa, mas é o nosso instinto humano natural, aliás, nosso instinto animal, de ânimo, mas ele é o que eventualmente nos leva ao exagero. Fala, você tem que comer para sobreviver, mas por que não comer um pouco mais de gordura? Por que não dormir um pouco mais além do necessário? E aí ele vai nos levando eventualmente a se comportar pior que um animal, porque o animal faz pelo instinto. Nós fazemos às vezes pelo exagero do instinto. Então, a ideia de colocar o cinto no sentido espiritual e de separar, na verdade, as partes superiores do corpo e as partes inferiores do corpo, a linguagem usada na brachá é bigvurá. Vurá é coragem. Para você conseguir confrontar o seu Yetzer Hara, o nosso instinto animal, você precisa de coragem e você precisa de força. Sozinho, diz Agmará, talvez a gente não ia conseguir vencer o Yetzer Hara. A gente precisa de uma ajuda de Hashem. Ele ainda nos dá o livre-arbítrio, mas a gente pede para ele, por favor, nos ajude a ganhar o Yetzer Hara. Por quê? Quando entra a Neshama em nosso corpo, a partir de quando? Sim. Quando a gente nasce um pouquinho, quando faz o Brit Milá, ou dá o nome para a menina um pouco mais, mas ela só entra por completo no Bar ou Bat Mitzvah. Enquanto isso, a nossa alma animal, do segundo que você acorda, está gritando, me dá leite, me dá carinho, me troca. E ele vai crescendo, vai engordando, vai fazendo musculação, chega no Bar e Bat Mitzvah, é completamente desigual. Porque o Yetzer Hara já está aqui há 12, 13 anos, comendo, bebendo, dormindo, aproveitando. Ele está já dominando. E chega lá aquela alminha pequena, acordei, agora fiz bar mitzvah, quero colocar tefilim, quero subir na Torá, quero fazer mitzvot, quero estudar. Peraí, você chegou tarde. Eu já estou aqui há muitos anos dominando. Por isso, o rei Salomão chama que o Yetzer Hara é chamado o rei velho e bobo. Por que bobo? Logo vou explicar. Mas velho, porque ele é sempre mais velho que a alma divina. Ele está lá desde o começo. Quando chega a alma divina, ele fala, opa, quem manda aqui sou eu. Então precisa de muito esforço e empenho para conseguir vencer o instinto natural nosso. E para isso a gente pede uma ajuda para Hashem. E a pergunta é, por que é chamado de bobo? Porque de bobo ele não tem nada. Todo dia ele vem com novas explicações, novas máscaras, e ele acaba convencendo a gente, mas ele é bobo porque ele faz a gente de bobo. Então ele é o rei dos bobos, tá certo? Ele faz a gente de bobo. Então a gente tem que ser esperto em deixar ele dominar. Mas então a ideia é que mesmo pela visão da Torá, naturalmente falando, o Yetzer Hara é mais potente. Agora, claro, o Yetzer Tov, a parte divina, com certeza é uma parte de Hashem que ela tem o potencial de vencer, mas até ela conseguir desempenhar esse potencial, a gente precisa de muita ajuda. Então, por isso, de manhã, a gente fala para Hashem que a minha parte superior domine sobre a minha parte inferior. Que eu possa permitir que, como a gente falou nas outras brachot, que meu intelecto domine as minhas emoções. Que o meu instinto natural ele seja direcionado pela gevurá, por essa coragem, por essa força que eu consigo dominar o meu instinto e direcionar no caminho certo. Ou seja,
depois que a gente já acordou, eu já estou com o meu intelecto desperto, estou com minhas emoções, já fiz as atitudes, mas no meio do dia, de repente, aparece uma fumaça chamada Yetzer Hara. Então, a gente está pedindo para Deus que eu possa ultrapassar todos os obstáculos que vão surgir no meio do caminho. Essa é a ideia do Ozer Israel Bigurai. Por que justamente Israel, o povo de Israel? Porque nós, como povo de Israel, que nós temos essa obrigação a mais de dominar justamente o nosso instinto. A gente tem a obrigação de acordar de manhã e rezar. A gente quer comer alguma coisa, você não pode comer qualquer coisa. Isso é destinado a nós. A gente não pode fazer o que a gente quer com o nosso tempo. A gente tem que estudar a Torá, a gente tem que fazer mitzvot. Então, o Yetzer Hara é algo exclusivamente judaico. Isso a gente estava falando outro dia, que as pessoas que se convertem, a gente vê isso muito claro, a pessoa está se esforçando para se converter. Falando aqui, fazer tudo certinho. E a pessoa está 5 anos, 10 anos, às vezes o cara faz Shabbat e faz café, não perde uma reza. De repente ele se converteu, acordou tarde. De repente falta em um. E aí falta no outro. As pessoas vão dizer, bom, ele queria convencer, e agora que já convenceu, conseguiu o que queria, não precisa mais. Não é isso. A partir do momento que a pessoa adquiriu a alma divina, o pacote completo vem com um cara chamado Yetzer Hara. O que é Yetzer Hara? Não é apenas um instinto de quero comer mais, quero dormir mais. É um instinto que ele proíbe você, impede você, impede você de fazer mitzvot. Eu falo por experiência. Eu chego para uma pessoa, começo a conversar, às vezes achei que ele era judeu, ofereço para colocar tefilim, fala, claro, e começo a falar de Torá, claro. Opa, não tenho certeza que ele é judeu. E acende uma luzinha, às vezes pode ser, uma pessoa está... Mas muitas vezes acende a luz vermelha e depois, de fato, por quê? Porque não sendo judeu, por que não colocar tefilim? Que coisa maravilhosa, isso vai me conectar. Por que não rezar? Certo? Assim dizem, pelo menos, que na concorrência, eu digo assim, a concorrência não é outra sinagoga, a concorrência é Edir Macedo e companhia. Eles são concorrência, o resto são os parceiros. Mas dizem lá que as pessoas, durante a reza, está todo mundo em silêncio. Quando o pastor fala, todo mundo escuta. Né? Aqui o rabino fala o que acontece. O pessoal dorme, conversa, tem a reza, tem concorrência com o celular. E quando o discurso começa, essa aqui eu já ouvi. Essa aqui eu já conheço. Ah, esse cara não sabe o que está falando. E na melhor das hipóteses, você ganha um shkoyach. Cada um não tem um. Tá certo? É? Cada um não tem um? Cada um tem um Yetzer Hara. Cada um tem o seu. Não, cada um tem o seu. E cada um tem o seu, o que precisa trabalhar, tá certo? Então, é algo judaico, tá certo? Conversar na reza é um instinto que quem olha de fora fala, mas é um absurdo. Mas nós temos, não para dar uma desculpa, mas nós temos uma força dentro de nós que o papel dela é atrapalhar você de fazer mitzvot. Não é só que você quer ficar dormindo, porque é mais cômodo. Você quer fazer tefilá? Ele vai falar, tefilá você não vai fazer. Você quer rezar? Você quer colocar tefilá? Eu não vou deixar. Qualquer outra coisa que seja diferente, ele deixa. Mas mitzvot, ele é contra. Então, quando chegou o cara... conquistas que vão se consolidando. Boa, verdade. Aí significa que você está trabalhando com o teu Yetzer Hara. E aí os desafios vão mudando. Aí vai vir outros. Perfeito. Boa, gostei. Alguns desafios que vão se consolidando. Que você já começou a superar determinadas coisas e aquilo já ficou fácil. Sim? Perfeito. Boa. Aí vai vir o próximo. Eu sempre digo... Não, se a pessoa já colocou na rotina, o cara vem todo dia às 7 da manhã, para ele isso já virou fácil. Ótimo, ele vai ter outros desafios. Cada um tem o seu desafio. Cada um tem a parte, o seu ponto fraco. E para isso a gente precisa de coragem, precisa de força, precisa de ajuda de Hashem. Cada um tem o seu desafio. Aquele cara que chega no rabino, não é duas histórias que aconteceu, mas depois que o cara, anos e anos estudando para poder fazer a geirut, fazer a conversão conforme a lei, tarará, ele vai na mikve, sai de lá. Por que eu fiz tudo isso? Aí você vira e fala, agora eu tenho certeza que foi certinho, deu certo. Tá certo? Agora é a prova que a alma entrou. Eu não entendo de alma, mas de Yetzer Hara eu entendo um pouquinho. Tá certo? Eu vi que Yetzer Hara está funcionando, pode ter certeza que a alma entrou. Tá junto, tá no pacote. O Z pode ser de ajudar? Não, porque é com a Aleph. O Zer de Azor é com Ain. Me chamar completa só depois de Bar Mitzvah. Só depois de Bar Mitzvah e Bat Mitzvah. E isso se põe um risco maior durante esse período, não? A criança? A criança, na verdade, ela não é julgada pelas suas ações justamente por isso. A gente fala que até o Bar e Bat Mitzvah, o pai ele é responsável.
Por quê? Maturidade. A criança não tem maturidade, você vai culpar ela, igual que, né, você não vai você não vai culpar um menor que fez um crime, do mesmo jeito que você culpa um adulto. Você pode usar como prevenção, mas além dessa ideia de maturidade, existe a maturidade espiritual, que acompanha também a maturidade, né, intelectual, etc., emocional. Então, a gente não adquire essa maturidade espiritual até levar essa criança a fazer uma bobagem. Estou falando de 1 ano, 2 anos, 10. Se a criança faz uma bobagem, quem é culpado é o pai. Quem é o culpado? O pai leva a culpa. Ele está chamar atenção para a culpa. Não é. Ele está sobre. Ele está sendo educado e faz parte. Né? Todo mundo vai errar. E uma criança vai errar mais. Até ele acertar. Então, você não espera dele acertar até o bar mitzvah. Não, eu quis dizer o seguinte, ele está desprovido de proteção, porque ele, ou não? Não, proteção não. Né? Pelo contrário, está escrito uma criança, o estudo dela, de Torá, por exemplo, é o que alimenta, o que sustenta o mundo. Uma criança, a criança faz bagunça, briga, etc. Mas tudo que ela faz é por ingenuidade. Sim. Não é com consciência. Então, ele é chamado que o hálito que sai do estudo das crianças é um hálito puro. Mas nenhuma criança é tzadik. Às vezes, pelo contrário, a criança às vezes é malvada. Você vê quando ela quer, mas não é por mal. A criança não tem a capacidade de pensar na outra. Você fala, empresta teu brinquedo. Minha esposa sempre fala isso. A gente espera que as crianças, você ganhou o brinquedo, teu irmãozinho quer brincar, deixa ele brincar. Você, quando tem teu carro, você empresta assim com facilidade, deixa ele. É verdade. Quando eu estava no berçário, meus filhos estavam no berçário, nasceu mais um filho, aí a moça do berçário falou, muito inteligente, ela falou, imagina que você é casado, e um belo dia você chega para tua esposa e fala para ela, olha, eu casei com mais uma, quando era permitido poligamia. Eu ainda vou te amar, eu ainda vou estar com você, mas ela vai conviver aqui com a gente, por favor, aprenda, tenha Avat Israel, amor ao próximo, né? É importante a gente saber dividir. É isso que o bebezinho, que é mais velho, ele sente. De repente chegou alguém, tirou o brinquedo, pegou o berço que era dele, pegou o cobertorzinho que era dele, de repente ele perde tudo. E você acha que comprando um ursinho de pelúcia, você vai resolver todos os problemas. Eles passam por coisas muito mais difíceis que a gente não enxerga. E aí você fala, a criança é cruel. Ela não é cruel, ela não é capaz de olhar fora de si mesmo. Você mexeu com aquilo que é meu, ela vai te bater. Agora, se espera que quando você amadurece, você começa a oser Israel Bigvurá. Você começa a ter um pouquinho de visão que o mundo não gira apenas em torno de você. Mas é isso, se espera a partir do Bari Bat Mitzvah. Você treina até o Bari Bat Mitzvah, Bari Bat Mitzvah começa a valer. Mas, na verdade, inclusive na época do tribunal, até os 20 anos, a pessoa não recebia uma pena severa, etc. Não havia uma pena. Podia haver prevenção, como hoje pode haver, Deus nos livre, uma criança comete o crime, por prevenção, você precisa colocar ele em determinado local. Mas não é uma pena que ele vai ficar a vida inteira, porque ele não é responsável pelas suas atitudes. Pela Torá, até os 20 anos. Não que a gente está isento das mitzvot, mas para a gente entender que, de certa forma, dos 13 aos 20, ainda tem uma brecha para a pessoa ir se acostumando. Ele torna assim, totalmente responsável, autorresponsável a partir dos 20. Então, ele não ganha a punição. Não quer dizer que ele não é responsável pelo que ele fez. Mas para você dar a punição propriamente para dita, então a pessoa tem que ter um nível além de maturidade. Não quer dizer que você não vai fazer uma prevenção. Né? A gente fala, né? Uma criança de 17 anos foi lá e Deus matou alguém. Você vai colocar ele talvez numa retenção, digamos assim. Tentar... Mas ele não vai ter a punição propriamente dita, porque ele é menor de idade. Então, ele não fez aquilo com a consciência completa. É isso que se... Jovem que é expulso de uma escola. Uma punição das mais duras. Sim, sim. Nesse momento da vida. Sim. Então, quando uma criança é expulsa de uma escola, se a escola está seguindo o que realmente deveria se seguir, você só faria isso se ele estivesse prejudicando outras crianças. Pensando no bem-estar dele, pelo contrário, ele precisa de mais abraço e mais carinho e mais estar dentro da classe, etc. Agora, se ele está prejudicando a tal ponto a escola e os amigos, influenciando de uma forma negativa, colocando realmente tudo na balança, que é pelo bem-estar das crianças e dessa própria criança, então você realoca ele, você não expulsa ele. Às vezes você pode realocar, ajudar ele a encontrar um lugar que vai ser mais adequado para ele. Então, a natureza humana eu quero ter a melhor escola, então a minha escola é só para excelentes, então eu vou cortar fora e vou filtrar. Mas isso não é algo
de seres humanos, é algo, né, animal, do nosso ego, querer... Até porque não está condenando só a criança, como todos os outros. Geração. Com certeza, exatamente. Então tem que se pensar com muita calma. Não, eu acho que a ideia de inclusão social hoje está cada vez mais comum. Mas às vezes a criança é uma coisa muito pesada, no caso que eu acompanhando, e realmente não tem condições. Limite. Então, não tem, às vezes... A escola não tem as condições para poder lidar com isso. Então eles falam, olha, procura um lugar que vai estar mais... É um exemplo, né? Tipo, de entender que os alunos podem chegar a ter um certo limite, né? Porque se a escola também não acaba sendo exemplar aí, não no seu vigor, na sua disciplina, que vai colocar ali para que tudo funcione, para tudo ser respeitado, vira uma frase. Sim. Todo mundo... Eu pode repetir os alunos. Nesse caso, é um fato que acho que você pode prejudicar o outro, né? Achar que pode tudo. Então, só para concluir, a ideia de cingir, também tem aquela ideia de a pessoa, como eu falei antes, de um policial, de um soldado, ele coloca lá aquele cinto, eventualmente com, né, aquela fivela bem grossa, etc. Que isso demonstra, né, socialmente falando, a coragem que a pessoa tem, ele seria como se fosse uma medalha, etc. Então, a ideia de você se cingir, essa ideia justamente simboliza essa gevurá. Não é simplesmente que eu tenho algo separando aqui. Porque, fisicamente falando, que diferença faz? Está separando, não está separando? Eu tenho um cinto, é isso que vai fazer a diferença? Mas é a ideia que o cinto representa, que ele além de segurar, eventualmente, a calça, etc., mas o cinto tem uma questão social de representar essa força e essa coragem. E é isso, então, a ideia principal que a gente está pedindo para Hashem, essa força, para que nós, o povo de Israel, que temos justamente o Yetzer Hara, que ele está aqui tentando nos atrapalhar, me dê a força para conseguir vencer. E aí está a ideia que esse rigor de colocar esse garto acima, que durante a reza, não é durante o dia todo, mas durante a reza, você quer ter mais coragem para conseguir, mais força para você conseguir vencer os pensamentos negativos, que eles só aparecem durante a reza. Eu, durante a reza, tenho várias ideias. Depois acaba a reza, fugiu todas. Poxa, eu achei que ia ficar milionário, achei que ia resolver todos os problemas. Durante a reza aparece tudo. Terminar a reza, até esqueci o que eu estava fazendo. Começa a comer, você esquece. Não sei se é só comigo, né? Estou fazendo minha confissão aqui. Por quê? Porque durante a reza é a hora que ele mais deseja te atrapalhar. Inclusive, tem um pensamento muito bonito e ajuda muito durante a concentração da reza. Às vezes a pessoa fica chateada, fala, estou rezando, e durante a reza começa a vir, justo agora vem pensamentos ruins. Deve ser que Deus não gosta da minha reza. Deve ser que minha reza não está com kavaná. Se tivesse com kavaná, eu estaria mais... né? Não é hora de pensar nisso. O Alter Rebbe diz o contrário. Ele fala o seguinte, se você fosse composto de uma única alma, então ou você está rezando, ou você está pensando no trabalho. Mas já que você é composto de duas almas, quando eu tenho uma briga, uma batalha, uma luta entre duas pessoas, quando um dá o golpe e o cara fica mais nervoso, fala, não, agora, né, você desperta aquela raiva, agora que eu vou me vingar. Então, quando está tomando um soco na cara, saiba que é porque teu Yetzer Hara está dizendo, você está rezando com muita kavaná. Eu percebi que hoje você ia fundo. Então, agora eu vou lutar. Então, aí o que isso te desperta? Fala, então já que minha kavaná estava boa, por isso que ele me deu esse soco? Então agora você vai ver o que é bom. Agora eu vou te colocar para baixo. E aí você entende que está numa guerra. Então não tem por que você se decepcionar. Porque comigo acontece que eu estou pensando coisas ruins. Não é você, não é o eu, não é um único. É vocês, somos dois. E aqui a batalha é constante. Então já que você quer rezar, ele vai vir com mais força ainda. Já que é Yom Kippur, não sei quem já sentiu. Às vezes você pensa, poxa, hoje é Yom Kippur. Hoje a reza vai... Até que está escrito, na verdade, que no Yom Kippur ele não atrapalha. Vamos pegar outro dia. Hoje é Shabbat. Hoje é... Bem nesse dia eu não consigo me concentrar. Eu achei que o Yom Kippur ia ser sinal que é Yom Kippur mesmo. Sinal que é Shabbat. Porque esse dia é que ele vai querer te atrapalhar. Então, é sinal que você está no bom caminho. Então, não usa isso como um motivo para você ficar chateado, mas pelo contrário. Você tem que pensar que é uma briga, e é uma briga. Então, isso vai te incentivar para você querer agora, entre aspas, se vingar, né? Querer se fortificar. E essa é a givurá, a coragem que a Hashem nos dá. E por isso, durante a reza, especificamente, se coloca esse garfo que vai te ajudar, esperamos, né? Tudo que a gente faz no judaísmo são coisas práticas, e a gente espera que o prático também vai fazer com que o seu emocional, intelectual, vai se alinhar com a ideia. Então, não basta apenas colocar o garfo, mas o garfo tem esse intuito de você estar um pouco mais concentrado e você
tentar direcionar o seu pensamento para se elevar durante a reza. Dúvidas? Alguma piada? Não. Eu queria comentar. O elástico da sim, sim, por isso estou falando, sério.